pivô de tudo, Colônia Guarani. O ponto de partida que, no fundo, foi um grande corredor de imigrantes. Aqui aportaram nada menos do que 21.144 imigrantes de 15 grupos étnicos diferentes. Trabalhar esses dados e fatos, um século depois, trocar informações com amor e anos de pesquisa, é muito interessante. Mas o tempo, além de nós, vai contar mais um capítulo desta magnífica história. As gerações futuras talvez jamais saberiam desta vivência, a não ser na suposição e no imaginário. Mas o algo mais faz parte deste contexto, que é você, que construiu e constrói o nosso Guarani das Missões e valoriza seu grupo étnico na miscigenação das raças. De 1891 a 1958 e de 1959 até os dias de hoje. Este é o seu Cantar das Etnias. Muito bem, dia 26 de julho de 2023, estou na casa do seu Mariano Jaskulski. Nos recebe aqui na sua casa para que a gente converse mais um pouquinho sobre a história aí de Guarani das Missões, principalmente do interior do nosso município, essa região aqui da linha Campo Novo, linha Porto Alegre, Timbó, enfim. O Mariano Jaskulski já tem uma boa idade, mas é firme e forte, tá? Forte mesmo. Uma boa saúde, gosta de boa saúde. E nasceu aí na linha Campo Novo, segundo ele. Eu vou deixar para ele contar, vou perguntar. Seu Mariano, estamos trabalhando de tarde, boa tarde, né? Bem, boa tarde, amigo Vilmar Persson. É uma satisfação recebê-lo aqui na minha residência, para assim a gente debater e conversar algumas coisas que a gente sabe e não tem para quem contar. E não tem ninguém melhor como o nosso amigo Vilmar Persson, com o programa das, como é que chama? Cantar das Etnias, que é um programa já bastante acreditado aqui, não é? Bastante bem acreditado aqui em Guarani das Missões, desde quase o início da rádio. É um dos programas mais antigos que tem. Quando iniciou a rádio, já iniciou o programa O Cantar das Etnias. No início, na verdade, não tinha o nome, né? E aí depois o Nolci Lance, a esposa dele, eles batizaram de Cantar das Etnias. E ficou, né? Tá até hoje. E até hoje eu dificilmente perco um programa desses, porque assim, parece que toca no coração da gente essas coisas mais antigas, assim, que ninguém mais se lembra. E ali o Vilmar, com as entrevistas que ele faz a gente se lembrar de muita coisa boa mesmo. Passa um filminho na cabeça, né? Passa um filme na cabeça da gente, tudo o que se passou, e a gente não lembra quando alguém começa a conversar. E eu tenho algumas coisas para conversar também, umas coisas que eu sei das coisas, mas não tenho para quem falar. Que é bom, então agora vamos conversar. Se nós vamos fazer a gravação, se levar um programa, 2 programas, para mim não tem importância, porque o programa é para isso, é para resgatar a história de Guarani das Missões dos nossos imigrantes. Mariano está com 77 anos, né? Filho de quem? Sou filho de Ramon Jaskulski. E a minha mãe é Jadwiga Skupin Jaskulski, da família Skupin, aqui da linha Rio Branco. Meu avô nasceu aqui. E meu pai nasceu ali na linha Campo Novo. Meu avô, Adão Jaskulski, morava ali. E meu pai tinha uma ferraria ali na frente da casa do meu avô. E ali era o início da vida do meu pai. O meu pai era ferreiro e a minha mãe era costureira. Depois, meu pai se cansou, se encheu de reumatismo com esse negócio de trabalhar na ferraria e resolveu abandonar a ferraria e estava trabalhando na agricultura. O Adão, ele era imigrante, né? Não, o Adão nasceu aqui no Brasil. O finado Jan Jaskulski, que veio aqui para o Brasil, ele veio com 3, o Antônio Jaskulski e mais 2 irmãs. O Antônio, no caso, seria o professor Antônio? Professor Antônio. E o meu avô era irmão do Antônio, do professor Antônio. O teu avô era irmão do professor Antônio?
Meu era o professor Antônio, mais velho dos homens, né? Depois era o meu avô, Adão. Depois tinha o Stefek, que é avô do Jerônimo, do Eduardo, do Silvio. E depois tinha o Vicente Jaskulski, que esse aqui morou pouco tempo aqui na nossa região e se mudou lá para Porto Lucena. Então a família dele está tudo para lá. Me diz uma coisa, Mariano, essa ferraria era onde? Na linha Campo Novo, agora mora ali o Jaruszewski, Aldair Jaruszewski. Era bem ali a ferraria. Aldair Jaruszewski, ali entrando para Campo Novo, indo para Santana, ali onde mora o Aldair Jaruszewski, ali era a ferraria do meu pai. Era a ferraria, né? Faziam o quê? Carroça? O que fazia? Você pegou essa época aí, Mariano? Eu era bem piazote e acompanhei tudo. Meu pai fazia carroça, fazia arado, grade para boi, para cavalo, carpideira, enxada, foice, machado, tudo isso no braço. Não tinha solda, parafuso, carroça, ele fazia as carroças reforçadas. Quantas arroba a carroça? A menor que tinha era de 40 arroba. Depois tinha de 50 arroba, 60 arroba, 80 arroba, 100 arrobas e tinha até de 120 arrobas. Isso que era os tais carroção que chamavam para puxar viga do mato. Então eram as carroças muito reforçadas. E a buzina, a buzina da carroça, a buzina é o que vai na roda, né? Vamos entender isso. E a cambota, todo aquele sistema, ele fazia toda a madeirama também? Não, madeirama tinha os carpinteiros. Então, meu pai comprava aqui em Guarani a madeira. A maioria ele comprava de um tal de Pietro. Tinha um Pietro. Tem Pietro aqui em Guarani que são, acho que filho. Ele tinha marcenaria e meu pai sempre comprava desse Pietro que tinha marcenaria, comprava madeira. E a ferragem, meu pai comprava ali na ferragem do seu Ladislau Kolankiewicz. Ele comprava os ferros brutos e essas buzinas, como o senhor falou, ele comprava pronta. E comprava a madeira e o resto ele tinha que fazer, ele tinha que refurar aquilo, perfurar. É interessante, né? O Pietro, então, para quem não sabe, que está escutando, a gente viveu aqui na cidade, onde é o consultório do Dr. Cecílio. Naquela esquina ali era a oficina, a marcenaria se não me engano, era Adão Pietro, se não me engano. É pai do avô, aliás, do César Pietro, da Amália Brondani, pai da Amália Brondani, desse pessoal aí. Mas Guarani, então, tinha uma fábrica de carroça lá no interior, na linha Campo Novo. E na linha Campo Novo também, ainda não era toda povoada, como é que era Campo Novo? Para plantar, é tudo no braço, né? Tudo no braço. Meu pai tinha ferraria, tinha tanto do serviço, porque ele fazia arado. Arado de quadro também? De quadro, de apá. De apá era para boi e de quadro era mais para cavalo. Esse lavrava em roda. Eu vou aproveitar o teu saber aqui. Serraria, tinha perto ali? Tinha serraria. Era serraria, quando eu me conheci por gente, era serraria do Salapata. Tinha um tal de Casimiro Salapata, Ladislau Salapata e Luiz Salapata. Eles tinham serraria aqui. E onde é que era essa serraria? Eu sempre vou te perguntar onde é que era. O pessoal que está fora, que está escutando, ele quer se localizar. Onde é que era isso? Ali onde mora o Daniel Kapelinski, agora na esquina, então era um pouquinho para lá, mas do outro lado. Indo para o lado da como se diz, da linha... Aqui a linha Tapera, linha Cedro, para Cedro, aquela travessão que tem ali, tem uma ponta lá que... Ali nessa travessão, saindo da esquina ali do Daniel Kapelinski, indo ali para o lado da Cedro, uns 100 metros mais ou menos, nem era 100 metros, tinha serraria. Mas essa serraria eles compraram de um sueco. Esse sueco sempre falam que se esse sueco tivesse vivo, não é que ele não morreu ali na Campo Novo. Esse sueco apareceu, ninguém sabe de onde, e ele tinha serraria, marcenaria e moinho. Isso vinha gente de tudo quanto é lado, lá da linha Alegre da colônia municipal, vinham trazer
milho, arroz para descascar, viga, traziam de tudo que lugar. E esse homem se chamava, todos chamavam ele por Fairam, era um sueco. E ele tinha uma desgraça que caiu de um cavalo e quebrou, chamavam de espinha, né? Ofendeu a coluna, quebrou a espinha e não pôde mais trabalhar. E daí, não sei se família, ninguém sabe para onde esse homem sumiu. E daí ficou aquela serraria, os Salapata compraram e continuou com aquela serraria. Mas depois... Me diz uma coisa, é claro que o senhor morou no interior, mas nesse início, né, eu sempre pergunto assim, e a saúde, dente, como é que arrumava os dentes? Tinha dentista, não tinha dentista? Onde é que buscavam socorro? Tinha um dentista aqui em Guarani, um tal de... Ele comprou O seu Dinarte? Dinarte, que é Lampert, isso, esse Lampert. Até meu pai sempre falava, meu avô, que o primeiro carro que apareceu em Guarani era do Dinarte Lampert. Ele foi o que comprou o primeiro carro em Guarani. Teve um outro antes. Está no livro aí, é um Sabo, José Sabo, se não me engano. Pode ser. E daí esse dentista aqui, lá na Municipal, naquele lado também não tinha dentista para lá? Lá tinha um dentista, mas era mais tarde. Eu não sei de onde surgiu aquele dentista. Ele vinha até ali na linha Porto Alegre, ele fazia serviço ali, ia bastante gente ali. Eu não sei, todo mundo chamava ele de Queba. Doutor Queba. Queba. Mas eu acho que ele não era formado. Ele dentista prático, mas resolvia o problema. E quando se machucava, como é que fazia no médico? Tinha médico, não tinha? Como é que... Era difícil. Aqui tinha acho que era Soldan, o nome do médico. Esse Soldan, ele era médico e ela era tipo enfermeira, assim. Então ele fazia a consulta e coisa e ela fazia os curativos. Então, o do Soldan está enterrado no cemitério aqui de Guarani, está no meu livro também, o Dr. Hans Soldan, é alemão, e ele gostava do trago, né? Então, quando ele não podia atender, a esposa atendia, mas a esposa era uma médica prática, e ela atendia mais as mulheres. Então, era o Hans Soldan, é ali onde é que o Mogart Lacerda, os Kolankiewicz tinham ali antes, depois o Mogart, o Marcelo Lacerda, compraram ali e fizeram aquela casa, então era por ali. Uma casa de madeira. Eu sei que depois morava ali o Ladislau Kolankiewicz, ele tinha esse negócio de ferragem dele lá do outro lado de baixo, onde agora era aquele negócio do lixo ali, que da reciclagem. Sim. Ali era o comércio, e ele morava mais ali para cima, onde era antes aquele hospital. O Soldan, né? E o hospital era ali onde é que era o seu Kornoski, o Zygmunt Kornoski, a dona Jadwiga, ali onde é que é hoje a oficina da cidade do Flávio Kornoski, era ali. Mais ou menos por aí. Pois é, e aí a escola, ensino. Ensino, nós tínhamos aquelas nossas escolinhas lá, uma professora, nós temos uma foto da nossa turma ali, 36 alunos, uma professora atendia as 4 classes, porque era primeiro A, primeiro B, depois segundo, terceiro e quarto, 5º ano não tinha. Eram essas classes e era uma professora só dando jeito com todo mundo. E a subvenção que ela recebia do município não dava para ela sobreviver. Então a sociedade fazia festas, bailes e ajudavam na manutenção, davam terra para plantavam, davam mantimento para elas e coisas assim. Em que lugar que era essa escola? Essa escola era bem aqui onde agora mora a viúva Dilene Grzebowski Pichur. Ela era casada com o Pichur, que faleceu há pouco tempo. Então, bem ali era a escola onde agora é aquela propriedade dessa... E o nome da professora? Era Verônica Karnikoski. E o esposo dela? José Jordani.
José Giordani. E essa escola é de madeira, naturalmente, tem a foto aqui. Eu já vi a foto, eu já sei da história, mas eu tenho que perguntar para que o seu Mariano conte. Essa escola dura muito tempo. Então, o senhor tem 77 anos. Estudou aqui com quantos anos? Eu nasci em 1946 e eu tinha 7 anos quando fui para aula primeiro ano. Então, acredito que foi em 1953. Mas a escola não era essa. Era uma outra escola bem ali onde mora o Daniel Kapelinski, um pouquinho mais para cima. Ali era... Então era outra escola. Não era essa aqui. Era outra. Então essa é a segunda. Era outra escola, a primeira escola, e ali foi feita essa escola muito antiga. E tinha bastante aluno e coisa, ali deu uma encrenca entre a vizinhança ali, entre irmãos até. Encrencaram, uns não queriam que as crianças fossem daquela para a escola e outros não queriam porque não sei o que, porque não sei o que. Aquele negócio de encrenca entre parentagem e depois queriam, né, querer que eles não se valessem da escola, porque a escola estava na propriedade de uma pessoa lá e não queriam que aquela pessoa mandasse suas crianças para lá. E foi que essa escola foi queimada. Ela pegou fogo. Bom, vamos clarear uma coisa aqui. Nós estamos contando uma história. Então, esse passado que aconteceu ali, não quer dizer que agora nós estamos fazendo um avivamento dele para que haja aí uma revanche, alguma coisa. Nós estamos contando uma história lá do passado para que o pessoal saiba o que aconteceu, né? Mas ele só serve para a história, não serve para outra coisa. Daí, essa escola queimou, era bem nas férias da metade do ano. Eu estava em casa, eu fui para a escola metade do ano, e na metade do ano, as férias da metade do ano, queimaram essa escola, foi queimada. Mas assim mesmo a sociedade se reuniu e não deixou parar. Os alunos não tiveram nenhum dia sem aula. Foram para São Luís, era a prefeitura de São Luís, ajudaram, mandaram uns bancos para nós, uns quadros e coisa. E o seu Francisco Wisniewski tinha um bolicho ali na frente, onde o Daniel Kapelinski mora, logo na frente ali tinha um bolicho. E ele tinha um armazém para receber produto. Ele esvaziou aquele armazém, botou num outro lugar as coisas e cedeu aquele armazém para nós estudar. E nós estudava ali naquele armazém, naquele bolicho. E a sociedade foi se virando, começando a angariar fundos, mais assim, doações. Cada um associado doava madeira e levava para serrar e coisa. Traziam madeira, deixaram tudo pronto e construíram a escola. O meu tio, que é tio-avô, João Jaskulski, cedeu o terreno. E ali construíram a nova escola. E isso, assim, na minha ideia, acho que em 1954, a professora mesma, Verônica Karnikowski, deu aula para nós lá, naquela escola que queimou, e depois deu aula para nós aqui nessa... Na outra escola. E que é interessante, né? Então, eu não sabia dessa história que tinha queimado uma escola, né? Pode ter sido um acidente também, alguma coisa também, nesse sentido, né? Então, não dá para ficar acusando ou dizendo que é isso ou que é aquilo. Mas, beleza, né? E depois a linha Campo Novo, claro, depois teve outra escola, o senhor se mudou dali. No meu livro eu tenho uma data ali que não está correta, né? Qual é que é essa data que seria mais certa? Então, para nós fazer uma correção. Essa escola, que foi a nova, ela começou em 1954. E ali no livro tem 34, então seria... É um erro de digitação. De 20 anos, bem, 34 a 54. E o nome da escola, vamos falar aqui, Escola Municipal São João Batista. Na Cedro também tinha São João Batista. Escola São João Batista, número 32, linha Campo Novo, município de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, e 5º distrito, né, que era Guarani das Missões. Encerramento de atividades, então, em 13 de dezembro de 1958. É isso? Aí encerrou essa atividade dessa escola aqui. Não? A foto que é a foto que foi 13 de dezembro de 58. Tá, perfeito, tá?
E aí vocês se mudaram para a linha Timbó. Sim, eu fiquei ali na Campo Novo, estudei um pouco, estudei em 3 de Maio, até os meus colegas de 3 de Maio são tudo conhecidos nosso aqui. O prefeito Antoninho Gonchorkevich estudou junto comigo lá em 3 de Maio no ginásio Pio XII, o Celso Stuchinski, o Mário Polanski, que é irmão do Dr. João, o Mariano Kolankiewicz, o Sérgio Kaminski, tudo isso nós estudaram lá em 3 de Maio, que bom. Depois ali eu saí de lá porque eu tinha uma bolsa, e essa tal de bolsa no tempo do Brizola, e depois essa bolsa terminou e meu pai não tinha como pagar os estudos. Aquele tempo não era nada de estudar de graça, tinha que pagar. E meu pai não tinha condições e eu voltei para casa. Fiquei um tempo em casa, depois eu trabalhei na cooperativa Timbó, no início da cooperativa Timbó. O gerente era o Aloysio Jaskulski, pai do Jerônimo, do Silvio, e eu trabalhei com ele mais ou menos uns... Que ano é mais ou menos isso, a cooperativa lá? Eu trabalhei de 64 a 68. E daí... A cooperativa já existia? Já existia. A cooperativa foi fundada em 59. Sim, em 1959 foi fundada a cooperativa Timbó. A cooperativa é um sistema, uma coisa assim que me chama muita atenção. Na Bom Jardim tinha, na Timbó tinha, aqui na linha Seca também tinha outra, né? Quem é que fomentava isso para fazer em cooperativa? Tu tem ideia, Mariana, de onde é que surgiu essa ideia? Essa ideia eu não sei de onde surgiu, só que eles ficaram sabendo que formando uma cooperativa não pagava ICMS. E por isso se tornava vantajoso, né? Porque não precisava arrecadar aquele imposto para o governo e daí podia repassar o produto mais barato para as pessoas, né? Para os associados. Só que depois surgiu assim que caçaram aquele negócio, não podia mais. Até o finado Aloysio Jaskulski, que era meu tio, era o gerente lá, pai do Jerônimo, do Silvio, ele não acreditava muito nesse negócio de não pagar imposto, de pagar imposto. Ele continuou não pagando, depois a cooperativa sofreu uma grande multa por causa disso. Mas se recuperou, pagaram a multa, se recuperaram e continuaram. E enquanto essas outras tinham a cooperativa no 7, também começou, depois quando começou esse negócio de tributação, daí não deu mais certo. Não dava mais lucro, não sobrava. A cooperativa Esperança, essa era da linha Seca, também quebrou. E essa de lá, como é que era o nome? Cooperativa Agrícola Mista Timbó Limitada. E daí, depois, mais tarde, eu quando casei, em 69, daí, em 73, eu fui trabalhar de novo na cooperativa. E um ano eu era professor na Escola Santana. Na Escola Santana... A linha Boa Vista é a Comunidade Santana. Comunidade Santana. Tinha uma escola municipal onde quem dava aula lá era a professora Wanda Karnikowski, irmã da Verônica, irmã do professor Stanislau, que mora aqui em Guarani. Ela dava aula lá e... sozinha também, igual a nossa professora Verônica ali, sozinha no Campo Novo. E o marido dela era Leon Drabik, adoeceu, deu problema de diabetes muito forte nele e ele estava mais no hospital que em casa e ela não conseguia mais dar aula e cuidar dele. Mas lá tinha um professor, veio um professor Valeriano Rupp. Valeriano Rupp ficou dando aula lá e acho que ele fez um concurso ali no Guaramano. E foi nomeado, foi chamado pro Colégio Guaramano. E desistiu de lá e veio pro Guaramano. E eu estava em casa naquela época. E daí o meu pai tinha muito conhecimento com o prefeito, que era o Vicente, o Binkowski.
E um dia o professor, o prefeito Clemente Vicente Binkowski, perguntou para o pai: teu filho está fazendo o quê? Ele sabia que eu tinha um pouquinho de instrução. Ele disse: está em casa. Diz: então ele vai ajudar a professora lá, professora Wanda, vai ser um auxiliar de ensino, vai ajudar para ela lá, porque ela está passando por muita dificuldade. Tá, eu vim aqui, assinei um contrato e fiquei lá em 1968, Isara. E daí, só que eu entrei numa fria, eu não tinha nenhuma noção de professor, eu não estudei professor, eu estudei ginásio. E eu achei que eu ia só ajudar, a professora vai ficar lá e eu vou só ajudar ela, mas fiquei sozinho lá. Sofri, Deus o livre lá, não foi fácil. Bom, o senhor casou, então, em 69, né? A esposa, como é o nome dela? Delfina Wojciechowski-Jaskulski. E o Wojciechowski, então, da linha Stefânia, o pai dela da linha Stefânia. O pai dela é linha Stefânia, era Luiz Wojciechowski. E filhos, quantos? Nós temos 2 filhos, um casal. A filha mora na linha Stefânia, casada com Almeri Duznieski, a Marilei, e o filho mora em São Leopoldo. Desde 1990 está lá em São Leopoldo, tem oficina autoelétrica e tá lá também, graças a Deus. Linha Timbó sempre foi uma referência aí, e sempre teve alguma coisa assim, quase que como um mito aí na linha Timbó, né? Nós ajudamos a fazer uma vez aí para a RBS TV o Mundo Grande do Sul sobre os tchecos. E aí tinha várias famílias de tcheco na linha Timbó, né? Tinha muitas famílias. Família Hanush, uma família bastante grande, que era um tcheco. Tinha... Karlek também era um tcheco. Jelinek, depois eles foram embora daqui. Tinha uns Vidra, Menchik. Tinha muitas famílias. E aí veio esse Vítor Karasek, que é o nome dele, Vítor Karasek, o pintor tcheco que chamam, né, que estava na linha Timbó. O senhor sabe um pouquinho da história dele? Eu sei toda a história dele. Um certo tempo, ele me considerava como irmão. Ele me dizia, ele era meio gago, então ele dizia assim: Mamá Mariano é igual meu irmão. Eu sempre respeitei ele, é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de uma cultura extraordinária. Para começar, ele me contou toda a história, como é que foi. Ele nasceu na Tchecoslováquia e ali os pais dele, como ele me falava, eles eram gente assim mais ou menos bem de vida. Eles tinham... O senhor sabe que cidade em Tchecoslováquia ele falou, não? Ele falou a cidade, mas a gente não grava. É como esses tempos eu estava falando com o Vilmar, que a gente começou a se interessar por essas coisas há pouco tempo. Parece que há pouco tempo a gente começou a valorizar essas coisas antigas. Ele falava o lugar onde ele nasceu, onde se criou tudo. E daí o pai dele tinha uma loja, era conserto e vendia, assim como se fosse hoje uma loja de eletrônicos. Aquele tempo lá, acho que já tinha televisão naquela época. Rádio, ventilador, eles vendiam e arrumavam também. Eles tinham conserto e arrumavam. E ele, quando era gurizão assim, ele aprendeu bastante coisa lá com o pai dele. Do tempo ainda que o rádio era a válvula, né? Válvula, bateria, geralmente. E daí ele foi estudar para padre. Ele tinha um estudo muito alto já para padre. Não sei, acho que ele chegou a fazer a tal de teologia. Acho que isso, porque ele falava o que ele fez, mas ele estudava para padre. Daí chegou o momento de ele ter que servir. Completou 18 anos, sei lá. E ele foi servir no exército e nesse tempo estourou a Segunda Guerra Mundial. Com a Alemanha, com o Hitler, foram invadindo os países vizinhos. E o primeiro país que eles invadiram foi a Tchecoslováquia. E ele estava no exército naquele tempo. E como ele já tinha estudo,
ele já não era soldado, ele era uma coisa maior. Ele me falou. Era graduado. Era mais graduado. Mas ele com muito medo, ele dizia assim, nós os tchecos, nós era bucha de canhão. Os soldados alemão iam atrás de nós e nós ia na frente. Nós tinha que ir na frente, nós era bucha de canhão. E eu fiquei com muito medo. Ele me contando assim. Ficou com muito medo e fugiu, desertou desses quartel e se asilou. Lá tinha um circo. Acho que esse circo era italiano, me parece, porque era um circo muito grande e estava instalado lá nessa Tchecoslováquia aquele circo Sarrazani, ele dizia Sarrazani, mas era circo Sarrazani. Era um circo, acho que era italiano. E era um circo muito grande, muito forte, eles tinham até navio. E daí estourou, quando ele viu que ele ia morrer nessa guerra. Daí ele se refugiou naquele circo. Ele desertou e foi para o circo. Foi para o circo. E lá acolheram ele. E lá ele começou uma vida nova. Ele tinha assim uma voz muito forte. Assim, ele quando dava um grito assim, aquilo ecoava. E eles botaram ele para domar leão. Aquele domador de leão. Ele domava, era com rebenque, um reio. E grito, e aqueles estalos de reio, e aqueles leão obedeciam, trepavam nas escadas, desciam. E um leão uma vez se revoltou e pegou na mão dele. Na mão direita ele tinha uma baita de uma cicatriz, que era o leão, aquele que tinha pego na mão dele. E esse circo veio embora. Daí eles, para se refugiar daquela guerra, vieram para a Argentina. Então, saíram da Tchecoslováquia, vieram para a Argentina, para a América do Sul. Vieram para a Argentina. E ali, quando se instalaram, aqui ele tinha mais liberdade, começou a caminhar para lá e para cá. Alguém falou para ele que ali no Brasil, como ele era tcheco, ali no Brasil tinha tchecos. E falaram para ele que tal de Guarani das Missões tem tchecos. E ele veio. Não sei como lá, acho que acertou as contas, com certeza, lá com o pessoal do circo, e varou o Uruguai e se veio aqui para o Brasil. E veio parar aqui em Guarani das Missões. E ele veio parar ali antigamente tinha um açougue e um bar. Aqui na cidade de Guarani das Missões, na Vila Guarani aqui. Eu já vou lhe dizer onde é que é. É na Paulina Petrikirchen. Hoje é na esquina, em diagonal, aí, quase com o Kolankiewicz, né? Ali ele se instalou nessa, ele chamava no Paulina, ele dizia no Paulina. Era Paulina, não sei se era ela Paulina, sei que era Paulo Petrikirch, mas não sei se... Ela era Paulina, e ele, eu acho que é Paulo, ele depois se acidentou na barranca do rio, ele se acidentou, foi pescar e caiu na barranca do rio e morreu estrepado no taquara, alguma coisa assim, essa é a história deles lá. E ele parou muito tempo ali com a Paulina. E esses Petrikirch, eles eram tcheco também, se não me engano, o sobrenome é de tcheco, né? Acho que sim. Acho que também era um tcheco. E eles tinham esse açougue e ele parava aqui, ele consertava rádio, fazia tudo, relógio, rádio, essas coisas, tudo ele fazia. Ele aprendeu lá com o pai dele, lá na Tchecoslováquia. E aqui ele fazia e ele não cobrava, ele era assim que ele deixava, ele consertava de Paulina, cobra lá quanto tu acha que vai cobrar, e ele não cobrava esses concertos, a Paulina que cobrava, e pensão acho que também ficava meio por isso, e ele vivia, o forte dele era pintura. Ele pintava casa e fazia desenhos também, né? Pinturas de desenho, é isso? Pintava casa, fazia desenho, fazia de tudo. Assim, pequenos concertos, assim, negócio de pedreiro, ele fazia calçada, fazia banheiro, essas coisas, isso, azulejo, era mão fina, era muito. E pintava a casa assim, daí dizia pro dono assim, pois agora vamos pintar umas bicharadas.
E daí cada ambiente ele fazia outro tipo de pintura. Eu tive a oportunidade de ver, mas ele pintava, eu vi alguma onça, as marrequinhas. É de tudo. Se era numa área, ele fazia as paisagens, daí pintava cavalo, boi, vaca, porco. Se era na cozinha, daí era coisa de cozinha, era panela, era uva, era fruta, coisa assim. Ele fazia em cima, assim, uns Vietnã, que era uma coisa assim, o polonês diz Vietnã, uns desenhos em cima, né, sobre, assim como o senhor está falando, de uva, de material, né? E daí ele teve aqui na Paulina, como ele sempre dizia, no Paulina, até que deu aquele acidente, eles iam pescar sempre, o Tcheco e o Paulo Petrikic e mais o irmão dele, eu não me lembro o nome daquele irmão do Paulo. Eles iam pescar e ali eles foram armar uma rede e ele caiu e se espetou numa estaca. Isso, foi essa notícia. E morreu. E disse que esse tcheco me falou que ele não tinha mais clima de ficar ali. Ele se dava tão bem com esse Paulo Petrikic, aquele outro irmão dele, que ele não tinha mais clima de ficar ali. Daí saiu rodar o mundo. Mas onde? Parou lá na linha Timbó. Lá tinha mais tcheco. E daí ele ficou ali. Ali tinha 4 casas que ele mais parava ali. Era no Francisco Janos, na casa do Francisco Janos, que também era tcheco, eles falavam tcheco os dois, no professor Adon Chudrowski, no Leoncio Karlec, e também tinha um que também está sendo esquecido, morava ali um tal de Vilda Izabek. Esse Vilda Izabek... se escreve Jezabek. Jezabek. Ele morava ali na Timbó, naquela baixada lá para lá da cooperativa, onde depois ele se sentiu, estava bem ruim, bem mal, ele foi morar com o irmão dele lá na linha Barreira. Ele tinha um irmão na Barreira e ele foi morar para lá. E daí ali essa propriedade quem comprou foi o meu tio Aloysio Jaskulski, pai do Jerônimo e do Silvio. Comprou essa propriedade e depois ele tinha moinho ali embaixo. Eu acho que ainda tem esse moinho, tá lá embaixo. E esse Vilda parava lá. Esse tcheco parava lá nesse Vilda também. Falavam tcheco os dois e ficava o tempo todo lá. Mas isso aqui, ele não parava num lugar só. Ele ficava um tempo e ia pelas casas, de uma casa onde alguém tinha uma pintura, uma coisa, ele estava lá, ele estava pintando bicharada, pintando coisa e ficava e assim, uma amizade. Ele tinha uma amizade, um poder assim de fazer amizade rápido, assim. Todo mundo conhecia ele, todo mundo brincava com ele também brincava. E com o padre, ele tinha também uma amizade muito grande com o padre, porque o polonês com o tcheco é praticamente igual, né, a linguagem. Não é igual, é praticamente igual. Uma vez veio um padre rezar missa lá na comunidade da linha Timbó e ele estava por lá. Daí começaram a conversar e dizer esse aqui é tcheco, tcheco, e o padre era da Polônia, esse tcheco veio da Tchecoslováquia, assim. E eles tiveram um papo, olha, uma conversa assim que todo mundo ficou apavorado o que esse tcheco falou com esse padre sobre as coisas que aconteciam lá naquele lugar, lá na Tchecoslováquia, na Polônia. Eles falando de lugares, de coisa arada assim, que todo mundo ficou apavorado e o padre ficou admirado como uma pessoa tão inteligente estava tão atirada lá no meio. E me diz uma coisa, Mariana, ele tinha medo assim, se escondia? Não se escondia de ninguém, não? Não tinha medo de nada, não se escondia. E assim, ele se metia em conversa, assim, quando tinha época de política, então ele politicava, fazia aquelas conversas liadas dele. Daí tinha alguém que dizia, mas Victor, o que tu quer com política? Tu não entende, tu nem vota, o que tu... Ele dizia, pois eu sei, mas eu não voto, mas eu sou simpatizante, carajo.
E aí ele acabou falecendo na linha Timbó, né? Fizeram um túmulo, está enterrado no cemitério da linha Timbó. Ele faleceu, acho que na propriedade do Chidrovsky, do Adão, né? Ali no Adão Chidrovsky, porque ali foi o paradeiro dele. E eu cheguei a ver o passaporte. Ele tinha um passaporte. Ele tinha. Eu não sei se é verdadeiro ou não, mas tinha o passaporte. E esse passaporte eu sei que existe ainda. Tem uma senhora que me mostrou. Ela morava aqui no bairro Santa Fé. E hoje eu acho que está lá para a banda de Itaqui. Talvez um dia isso venha para o museu aqui de Guarani, né? Isso, ele trabalhava bastante lá no seu Francisco Janos e no professor Adão Chidrovsky. E daí ele, já não sei, apareceu um serviço e a filha do Francisco Janos, a Alice, era casada com Casimiro Kowalski, morava aqui em Guarani, no bairro Santa Fé. E ele veio para cá fazer um serviço, não sei o que ali, algum serviço no terreno, no pátio, alguma coisa. E ali ele adoeceu. Ele era uma pessoa muito boa, só que bebia muito. O defeito dele era a bebida. Não bebia e fumava. E quando bebia não comia, não se alimentava. Então ali ele adoeceu ali, ficou ruim e não queria ir para o hospital, nem saber. Mas daí o professor Adão Chidrovsky veio, conversou e levaram para o hospital. Mas já era tarde, quando viram. Me diz uma coisa, e em que época foi mais ou menos que ele morou ali, que ele veio para cá e até quando ele faleceu? Mais ou menos. Eu conheci ele no início. Eu vinha com meu pai, eu era um piazão, tinha uns 10, 11 anos. O meu pai vinha fazer compra ali na ferragem Kolankiewicz, para a ferraria, que ele tinha ferraria. E ali eu conheci o tcheco. Daí todo mundo dizia Viktor Karasek, mas se chamasse, perguntasse para alguém que conhece Viktor Karasek, não, mas tcheco todo mundo conhecia. E ali eu conheci esse senhor. Ele até conversou com meu pai chegava ali na Paulina, o meu pai comprava uma guaraná para mim, uma laranjinha, como tinha aquele tempo. E ali eu conheci esse tcheco, mas eu não sabia, não tinha nem ideia quem ele era. Isso era em 50 e... A guerra acho que era em 43. 45 acho que terminou. 45 terminou, mas ele já fugiu antes. Então acho que ali por 50 ele chegou aqui em Guarani. E ali, depois que ele tinha uma tatuagem na mão, acho que ele mesmo fez uma tatuagem da namorada dele que ele tinha lá na Tchecoslováquia. O nome da namorada era Adália e ele só botou botou Ada tatuado, e ele sempre falava nessa namorada dele. Às vezes ele, um dia me contando assim, ele trabalhando na lavoura lá na terra do Francisco Janos lá, trabalhando, e diz ele, eu só penso, ele sempre tinha na ideia que essa Dália ia vir procurar ele. E ele alimentava essa ideia assim que, e ele dizia, Deus, se essa Dália vai vir me ver aqui do jeito que eu tô, suado, sujo, carpindo na roça. E ele escrevia carta também, né? Hã? Ele escrevia carta também. Carta? Ele não escrevia carta, não começou a escrever carta? Começou, né? Ele tinha um poder assim de... Ele pegava um papel, ele vinha lá na cooperativa Timbó, eu trabalhava lá, ele pegava aqueles papéis de embrulho e com lápis. E ele dizia assim, eu vou pintar para vocês Manuel e Samuel. E daí pegava, fazia uma riscaiada de um lado, riscaiada do outro, riscava. E tá pronto. Olhava assim, tá aqui, Manuel e Samuel. Daí o pessoal olhava, mas era uma pessoa só. Diz, mas quem é esse? Esse é Manuel. Tá aí o Samuel. Daí ele virava a folha. Era Samuel. Daí a barba de um era cabelo do outro era barba de um. Eu não sei se foi o senhor que me falou, disse que ele começava a escrever as cartas, mas nunca terminava, disse que chorava, né? Chorava. Foi o senhor que me falou? Foi, né? Sim.
ele começava a escrever, ele sempre prometia que ia escrever carta lá para os parentes dele, mas ele começava a escrever e chorava. Eu me doeu na consciência, até hoje eu estou sentindo o que ele me falou um dia. Ele veio, dia de Natal, nós morávamos no clube, eu trabalhava na cooperativa, nós fomos morar no clube, eu era econômico do clube. A mulher fazia limpeza e nós cuidava copa e coisa. Então lá era o paradeiro dele. Sábado e domingo era lá em casa, lá no clube. E ele só bebia e fumava. E a gente convidava ele com comida, ele não queria comer. E daí ele... Um dia nós estávamos indo, era para Natal. Eu e a mulher se preparamos para nós ir visitar o sogro, os pais da minha mulher. E ele estava lá em casa, eu disse para ele, Victor, vai ficar de caseiro para nós? Ele disse, sim, vou ficar assim. Pois é, Natal. Um vai no pai, outro vai na mãe, outro vai no sogro. E eu, onde vou? E começou a chorar. Mas eu me calou, isso me deu um sentimento assim, eu pensei, digo, meu Deus do céu, a pátria dele é tão longe assim, lá na Tchecoslováquia, ele sozinho, sem nenhum parente, sem ninguém. E é uma pessoa assim que não fazia mal para ninguém. Só ele tinha resposta para tudo. Quem tratava ele bem, ele tratava bem também. Agora ele, quando estava no trago, e facilitava com ele, queria denegrir a imagem dele ou se aproveitar, ele ouvia o que não precisava. Bom, nós já estamos falando 45 minutos, nós temos que encerrar nossa conversa por aqui, né? Eu acho que foi muito proveitosa, é uma história do Karasek, uma história de vida da sua também, né? E te agradecer, né, Mariano, por nos receber aqui na tua casa e poder contar um pouquinho dessa história que Guarani das Missões. Tem alguns que dizem assim, mas por que tu quer saber essas histórias aí? É que essas histórias que constroem o que nós temos hoje. Esse alicerce foi os outros que fizeram. Nós estamos em cima de um alicerce que as pessoas construíram. E é nesse sentido que a gente faz a história. Aquela história que muitas pessoas querem esquecer, o historiador, o memorialista está ali para lembrar e fazer com que isso reviva, né? E que perpetue para sempre, né? Obrigado, então, Mariano, pela tua participação. Muito obrigado, Vilmar. Eu agradeço e, assim, peço desculpas se não saiu muito legal essa entrevista. Não me preparei muito, o Vilmar me pegou meio de surpresa. Mas, assim, uma hora, quem sabe, a gente faz umas entrevistas melhor ainda. E contando, eu sei de muitas coisas para contar, coisas que aconteceram, coisas verídicas, só que não tenho para quem contar. Isso aqui é Olha aí, ó, viu? Aí, ó. Então, encerramos essa parte de hoje, que é uma vida mais pessoal do Mariano e do Tcheco. E outra hora fizemos mais alguma, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima.